Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções no coração. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, eu quero pedir para que você, que ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E além de se inscrever, é importante que você curta também esse vídeo para que o YouTube entenda, não é, a relevância, e também que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então vamos aproveitar que estamos iniciando o nosso programa, clica aí em compartilhar e envia para o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos nessa terça-feira estar alcançando um número ainda maior de pessoas com a palavra do nosso Deus, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero refletir com você sobre a tentação, cuidado com as tentações. Eu quero ler com você o texto que está em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, nos diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe respondeu: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Bom, você vai poder perceber que esse texto é o texto da tentação, não é? Quando o diabo foi tentar Jesus, quando Jesus foi tentado por Satanás. Interessante observar que lá no Éden, logo no início, em Gênesis, né, quando nós lemos a palavra, nós vemos que Adão e Eva também foram tentados. E ao contrário de Jesus, Adão e Eva caíram na tentação. Eles foram tentados a comer do fruto que Deus havia proibido, e eles acabaram caindo em tentação e desobedecendo ao Senhor. Na tentação de Jesus, Satanás tenta de diversas formas derrubar Jesus, seduzir Jesus com as suas palavras, com seus argumentos. E a gente percebe com isso que Satanás ele é muito sagaz. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que Satanás conhece os nossos pontos fracos. O texto diz que Jesus havia jejuado durante 40 dias e 40 noites e teve fome. E é justamente nessa área que Satanás começa a tentar Jesus, dizendo: olha, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, e Satanás então propõe a Jesus que transforme pedras em pães. Mas é interessante observar que
antes mesmo de propor que Jesus transformasse pedras em pães, Satanás tenta colocar a identidade de Jesus em xeque. Observe que ele diz, se você é o Filho de Deus. E ele faz isso novamente no versículo 5, ele faz isso no versículo 3 e faz isso novamente no versículo 5, quando ele diz, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então veja que por 2 momentos, ele questiona a identidade de Jesus. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem era, ele conhecia a sua verdadeira identidade. E aí a gente aprende com isso que quem sabe quem é, não precisa provar nada a ninguém. Quem sabe quem é, não precisa provar nada a ninguém. Jesus sabia que era Filho de Deus. Interessante que quando Jesus responde no versículo 4, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele está aqui citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, mas ele também está se referindo à voz que ele havia ouvido no momento do batismo. No capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus sabia quem era, ele sabia que era Filho de Deus. O próprio Deus havia testificado disso publicamente no momento do batismo de Jesus. Então Jesus sabia quem era. Então nós precisamos ter convicção de quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus e Jesus se torna Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filhos amados de Deus. João capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, é fundamental que nós tenhamos essa consciência. Outra coisa que a gente percebe nesse texto da tentação é que a melhor maneira de vencer a tentação, vencer as tentações, sejam elas quais forem, é tendo convicção do que cremos, a partir do conhecimento da palavra de Deus. Quando Satanás diz, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus automaticamente responde com as Escrituras, citando Deuteronômio, como eu acabei de dizer agora há pouco. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então nós precisamos ter conhecimento da palavra e convicção do que cremos. Não é apenas conhecer a letra, mas ter convicção acerca do que cremos. E aí a gente percebe, na sequência, que Satanás ele também conhece a palavra. Quando Jesus cita a palavra para se defender daquela tentação, o texto diz que então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, olha, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ele estava citando o Salmo 91, versículo 12. Satanás também conhece as Escrituras. Quando Satanás, personificado na serpente, tenta Eva lá no Jardim do Éden, ele já sabia o que Deus havia dito. Satanás conhece a palavra de Deus, ele conhece as Sagradas Escrituras. E é por isso que nós temos que ter, inclusive, cuidado acerca do que nós ouvimos e de quem nós ouvimos. Porque não é simplesmente pelo fato de alguém estar citando a Bíblia que está realmente ensinando aquilo que a Bíblia diz. Há pessoas que citam texto fora de contexto como pretexto para criar as suas heresias. Há pessoas que criam doutrinas a partir de textos fora de contexto. Então, há inclusive pessoas claramente mal intencionadas que pegam textos e deturpam completamente o sentido do texto e ensinam algo para as pessoas. Então, não é simplesmente perceber que a pessoa está citando a Bíblia, ou carregando a Bíblia, ou falando da Bíblia.
É preciso entender se aquilo que a pessoa está dizendo está realmente de acordo com o que a Bíblia está ensinando. Quer ver um exemplo muito claro? Filipenses capítulo 4, versículo 13, é um texto bastante conhecido. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí há muitas pessoas que pegam esse texto completamente fora de contexto e ensinam que qualquer coisa que você quiser, em nome do Senhor, você pode adquirir. E o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que você pode qualquer coisa que você quiser em nome do Senhor. Se você olhar os versículos anteriores, capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo, versículos 11 e 12, diz assim: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto em estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu posso enfrentar toda e qualquer situação e me manter firme, porque eu sei quem é que me fortalece. No versículo 10 ele diz assim: olha, fiquei muito alegre no Senhor. E aí no versículo 4, inclusive anteriormente, ele havia dito o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então o apóstolo Paulo havia aprendido que a verdadeira alegria está no Senhor. E quando ele chega em Filipenses 4:3 e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava dizendo que em Cristo, com a força que vem de Cristo, ele podia enfrentar toda e qualquer circunstância. Seja ter em abundância ou passar fome, ser honrado ou ser desprezado. Então, Satanás também conhece as Escrituras e nós precisamos ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo num tempo onde muita gente tem citado as Escrituras, tem supostamente ensinado as Escrituras, mas totalmente fora de contexto e de forma completamente distorcida. E aí a gente percebe algo interessante, não é? Satanás mais uma vez coloca em xeque a identidade de Jesus, quando ele diz: se você é o Filho de Deus, joga daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tal. E aí Jesus vai e responde novamente com a palavra. No versículo 7 ele diz: mas também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em outras palavras, em outras versões diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele estava citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E aqui eu quero reforçar a ideia de que nós devemos ter convicção do que cremos, conhecimento da palavra, para vencer as tentações. Ele não precisava provar que era filho de Deus. Ele não precisava se jogar de um lugar alto para que os anjos pudessem acolhê-lo e protegê-lo para que ele não sofresse dano. Ele não precisava provar que era o filho de Deus. Assim como também nós não precisamos provar que somos filhos de Deus, nos colocando em situações perigosas ou tentadoras ou situações que possam prejudicar a nossa segurança. E aí, não satisfeito, Satanás leva Jesus agora para um lugar bem alto e apresenta todos os reinos, apresenta a glória do mundo e diz assim: olha, tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Está no versículo 8 de Mateus capítulo 4. Não é de se admirar que Satanás ofereça aquilo que não é dele, com o intuito de receber glória e adoração para si. O Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Satanás tem também essa mania de oferecer aquilo que não é dele para receber a adoração do ser humano. Então, cuidado com o que Satanás tem lhe oferecido. Ele lhe oferece algo, mas sempre vai querer outra coisa em troca.
Não se deixe levar pelas propostas, não se deixe levar pelos supostos benefícios, não se deixe levar por aquilo que é atrativo aos olhos, que é agradável aos ouvidos. Não se deixe levar por essas coisas, porque elas podem te distanciar e te afastar completamente da presença e da comunhão com Deus. Jesus, diante daquela proposta ousada de Satanás, Jesus responde: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Jesus mais uma vez cita as Escrituras, agora Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Jesus sabia que o único digno de adoração é Deus. E nós precisamos ter essa consciência também. Somente Deus deve ser adorado. Satanás, ele tenta o ser humano para atrair dele a sua adoração. E quando o ser humano se prostra diante de Satanás, automaticamente está dando as costas para o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que o único digno de adoração é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro. Somente a Ele nós devemos adorar. Deuteronômio capítulo 6 deixa muito claro, e aí você pode inclusive consultar. Na sua Bíblia existem vários outros textos, inclusive o Salmo 115, depois você pode ler. Mas somente Deus deve ser adorado, somente diante dele nós devemos nos prostrar. E aí veja que nas 3 tentações, Jesus responde com a palavra. E Satanás, então, agora se retira. E Jesus recebe os anjos para lhe servir. Seja qual for a tentação que você está enfrentando, saiba que não há tentação que seja maior do que o escape que Deus pode te dar. Não há tentação que seja maior do que o poder de Deus sobre a sua vida. O que você precisa, o que nós precisamos, é ter convicção do que cremos, conhecimento das Escrituras e sermos fiéis ao único Deus que é digno de adoração, o único Deus que deve receber a adoração. Portanto, queridos, que nós possamos nessa manhã sair desse programa mais atentos com as tentações e com as situações que se colocam diante de nós com o objetivo de tirar o nosso foco e nos afastar da presença de Deus. Satanás, ele é incansável. Ele tenta de todas as formas tirar o nosso foco e nos afastar da presença do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não desista de continuar servindo ao Senhor, de continuar honrando ao Senhor com a sua vida e com tudo que você é. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, né? E que essa palavra fique realmente guardada em nossos corações e que nós possamos, durante todo esse dia de terça-feira, estar refletindo, né, sobre aquilo que o Senhor espera de nós, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia. E se o Senhor permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no Reflexão em Vida, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Não esquece de compartilhar. Se você já compartilhou, compartilha de novo. Se não compartilhou, compartilha. E curta também o vídeo, tá bom? Deus abençoe, forte abraço. E até amanhã, se Deus quiser.